que aprendemos com a doutrina espírita? A doutrina, codificada por Allan Kardec, oferece uma visão abrangente sobre a vida, sobre a morte, sobre a espiritualidade. Sou Alcides Fernando, este é o grupo Aulas da Vida. Fique conosco para mais este momento de reflexão e que encontremos neste espaço a paz regeneradora do Pai e que ela nos fortaleça sempre no propósito do bem. A existência de Deus. O que a doutrina espírita nos apresenta a respeito da existência de Deus? O que é ser espírita? Ou melhor dizendo, o que é necessário para ser espírita? O espiritismo é uma proposta filosófica, apesar de ter consequências comportamentais. Ele não é um grupo de rituais ou de regras de comportamento específicas. Como proposta filosófica, é uma maneira de pensar, é uma forma de ver o mundo, uma forma de analisar a nossa realidade. Então, o que é necessário? O que é necessário realmente para ser espírita? É pensar. É pensar a realidade a partir dos princípios básicos. Quando o Espiritismo chegou ao nosso planeta, derramando sobre as pessoas uma quantidade significativa de conhecimentos, que estavam estruturados em diversas obras doutrinárias, que citamos aqui, foram 5 obras, 5 livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, finalizando, a Gênese. Essas obras traziam uma revelação maravilhosa sobre a realidade da vida e apresentando um panorama profundamente diferenciado sobre o entendimento do que seja existir, do que seja a nossa existência aqui na Terra. As pessoas permaneceram através do Espiritismo e perceberam que ele trazia uma nova forma de interpretar o existir. E em função do conjunto de verdades trazidas pela doutrina espírita, nós vamos encontrar nesse conjunto de verdades aquilo que o movimento espírita convencionou chamar de princípios doutrinários. Embora Kardec nunca tenha numerado esses princípios, não há nas obras nenhum ponto em que Kardec citou essa definição dos pilares da doutrina espírita, de forma que nós pudéssemos enxergar em uma única olhada um cenário dos pilares fundamentais da doutrina espírita. Essa convenção foi feita pelo movimento espírita brasileiro, que definiu que seriam 5 esses principais pontos do espiritismo. Mas isso não está escrito em lugar nenhum, mas como já dissemos. E é exatamente por não estar escrito na obra de Kardec que nós apresentaremos a doutrina neste mês de outubro, utilizando alguns dos princípios costumeiros, acrescidos de outros, às vezes chamados de princípios secundários, cuja importância no nosso entendimento e aprimoramento salientamos a sua importância. Então, o primeiro princípio a ser tratado é o que abordaremos hoje: a existência de Deus. O Espiritismo é uma filosofia espiritualista e deísta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A partir desse pensamento, nós analisamos
a realidade do ponto de vista de que existe sim um sentido na existência, nos acontecimentos, e que Deus não só existe, mas é a causa inteligente de todo o nosso universo. Como já dissemos, para o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Deus é eterno, ou seja, não teve início e não terá fim. É imutável e suas leis são estáveis. Também é imaterial, então não é formado da matéria como a conhecemos. Deus é único e, portanto, não há nada nem ninguém como Ele. É onipotente, isto é, Ele pode tudo. Ele é ainda soberanamente justo e bom. Suas leis e princípios são perfeitos e não podemos duvidar de forma nenhuma da sua bondade e da justiça divina. Deus é o Criador do universo e basta olhar à nossa volta para se ver a perfeição das obras divinas. Mas quais são as provas da existência de Deus? O argumento espírita para a existência de Deus pode ser resumido da seguinte forma: Deus como causa primária. Todo efeito tem uma causa. Deus é visto como a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Tudo que existe no universo, tanto material quanto imaterial, é resultado da criação divina. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, argumenta que a simples observação do universo e das suas leis naturais é suficiente para reconhecer a existência de um Criador. A complexidade e a harmonia do universo indicam uma inteligência superior que o governa. O Espiritismo também sugere que os seres humanos possuem uma intuição inata da existência de Deus. Esse sentimento intuitivo é visto como uma prova interna, uma prova pessoal da existência divina. As experiências mediúnicas também, mediúnicas e espirituais relatadas por muitos dos adeptos ao Espiritismo, são consideradas evidências da existência de uma realidade espiritual e, consequentemente, de Deus. Resumindo, encontramos argumentos da existência de Deus no axioma não há efeito sem causa, nas evidências da criação, na intuição e sentimento e nas experiências mediúnicas. Destacaremos agora, de maneira abrangente, a relação de Deus com o universo e com os seres vivos. Pois Deus é o Criador e sustentador. Deus, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, criou o universo e continua a sustentá-lo. Tudo o que existe, desde os menores átomos até as maiores galáxias, é obra de Deus. O universo é regido por leis naturais, que são expressões da vontade divina. Essas leis são imutáveis e universais, garantindo a ordem e a harmonia do cosmos. Deus criou os seres vivos com um propósito de evoluírem. A evolução não é apenas física, mas também é moral e espiritual. Todos os seres estão em progresso contínuo, movendo-se em direção de um estado de maior perfeição. Deus criou
o mundo espiritual e o mundo material, e ambos interagem constantemente. Os espíritos desencarnados continuam a evoluir e podem influenciar e influenciam o mundo material de diversas maneiras. Deus está presente em toda parte do universo. Sua presença é sentida através das leis naturais, da intuição humana, das experiências espirituais. Ele é visto como um ser amoroso e justo, que guia e ampara todas as criaturas. Esses conceitos mostram uma visão integrada da relação de Deus com o universo e com os seres vivos, enfatizando a evolução contínua e a interconexão de todas as coisas. Lembrando as palavras de Paulo, recebemos a seguinte recomendação: orem. Sem fé é impossível alcançar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A fé raciocinada é altamente valorizada na obra de Allan Kardec. O codificador do Espiritismo enfatizou a importância de uma fé que se baseia na razão e no entendimento. A fé raciocinada é aquela que está em constante contato com a razão. Ela se baseia em fatos e evidências. Essa fé é robusta e proporciona segurança e esperança de forma desapaixonada. O Espiritismo incentiva a busca constante pelo conhecimento e pelo esclarecimento. A fé não deve ser cega, mas sim uma fé que convida ao aprofundamento das ideias e à compreensão das leis naturais e espirituais. No Espiritismo, não há conflito entre fé e ciência. Pelo contrário, ambas são vistas como complementares. A fé raciocinada permite que os ensinamentos espirituais sejam analisados e compreendidos à luz da razão e das descobertas científicas. As experiências mediúnicas e espirituais são consideradas evidências que podem ser analisadas e estudadas. Essas experiências fornecem uma base racional para a crença em Deus e a crença na vida após a morte. O Espiritismo ainda valoriza a autonomia do pensamento. Cada indivíduo é encorajado a questionar, a investigar e formar a sua própria convicção, com base na razão e no entendimento. A busca do conhecimento, a harmonia entre a fé e a ciência, as evidências espirituais e a autonomia de pensamento são abordagens estas que promovem uma fé sólida e consciente e que se sustenta com o conhecimento e na reflexão. Você acha que essa perspectiva pode ajudar você a fortalecer a sua própria fé? Esperamos que sim. Esses são os nossos votos. Vejamos agora. Deus através do tempo. Qual o conceito? Qual a evolução do conceito de Deus? A evolução do conceito de Deus desde a Idade Antiga é um tema fascinante que reflete as mudanças culturais, as mudanças filosóficas e as mudanças religiosas ao longo dos séculos. Nas primeiras civilizações, como as do Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, predominava o politeísmo, a crença em vários deuses,
E os deuses possuíam as mesmas paixões humanas e eram sempre associados a forças da natureza e a aspectos da vida cotidiana. Cada deus tinha um domínio específico, como o deus da guerra, o deus do amor, o deus da agricultura. Com o advento da filosofia na Grécia Antiga, o conceito de Deus começou a se tornar mais abstrato. Filósofos como Platão e Aristóteles discutiram a ideia de um ser supremo. Já o judaísmo introduziu a ideia de um Deus único, transcendente e moralmente perfeito. Essa visão foi posteriormente adotada e expandida pelo cristianismo. Deus, então, passou a ser visto como um ser pessoal, envolvido na história humana. Mais tarde, com o Iluminismo, o conceito de Deus foi influenciado pelo racionalismo. Filósofos como Descartes buscaram entender Deus através da razão e da lógica, muitas vezes afastando-se das explicações teológicas tradicionais. Já nos tempos contemporâneos, o conceito de Deus continua a evoluir. Algumas correntes filosóficas e científicas questionaram a existência de Deus, enquanto outras buscam harmonizar a fé com a ciência. O Espiritismo propõe uma visão de Deus como a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, acessível tanto pela razão quanto pela experiência espiritual. Essa evolução mostra como o conceito de Deus se adaptou e se transformou ao longo do tempo, refletindo as mudanças na sociedade, as mudanças no pensamento humano e o estágio evolutivo já alcançado. Nas nossas reflexões finais, vamos destacar a importância da crença em Deus, pois para o Espiritismo a crença em Deus pode ter uma influência profundamente positiva na vida das pessoas. Influência positiva no fortalecimento moral e ético, pois a crença em Deus e nos princípios espirituais incentiva as pessoas a seguirem um caminho de moralidade e ética. Isso inclui a prática da caridade, da honestidade e do respeito ao próximo, promovendo uma convivência mais harmoniosa e justa. Influencia na resiliência e na esperança. A fé em Deus proporciona um sentido de propósito e esperança, especialmente em momentos de dificuldade, de desafio. A crença de que há um plano divino e que as adversidades são oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual pode ajudar a pessoa a enfrentar os desafios com mais resiliência. Influencia ainda na saúde mental e emocional. A prática espiritual e a fé podem reduzir o estresse e a ansiedade, proporcionando um senso de calma e serenidade. A confiança em uma força superior e a prática da oração, a prática da meditação são formas de encontrar a paz interior. No sentido de comunidade também, a crença em Deus é a participação em comunidades espiritualizadas, oferecem um senso de pertencimento e de apoio social. As interações com os outros que compartilham da mesma fé podem fortalecer os laços sociais e proporcionar um ambiente de apoio mútuo.
ainda influenciam na motivação para o progresso pessoal, pois a fé em Deus e nos princípios espíritas incentivam o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, a busca por se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais compreensiva. É um objetivo constante para aqueles que seguem essa crença. Esses aspectos mostram como a crença em Deus, segundo o Espiritismo, pode enriquecer a vida de uma pessoa, promovendo o bem-estar, crescimento pessoal e uma convivência mais harmoniosa. Você já experimentou algumas desses benefícios em sua própria vida? Bem, estamos chegando ao final de nosso encontro de hoje. Foi um prazer e uma alegria estar com vocês. Lembremos sempre, a fé não elimina os problemas, mas nos torna mais fortes para enfrentá-los. Acredite em si mesmo, acredite em Deus e verá que tudo é possível. Em nome do Grupo Aulas da Vida, desejamos muita paz. Obrigado.